de Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes I. Bem, começando em 457 a.C., devemos então avançar 69 semanas proféticas, ou 483 dias simbólicos, ou 483 anos, até a manifestação do Messias, do Cristo. Então, nós avançamos 483 anos. Isso nos conduz até o ano 27 depois de Cristo, quando aconteceu o batismo de Jesus. Essas são as 69 semanas, essas são as 69 semanas proféticas, ou 483 dias, anos. Ou seja, transcorreram, passaram-se. Ou seja, transcorreram ou passaram 483 anos desde o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, até a manifestação do Messias, o que aconteceu no ano 27 depois de Cristo, com o batismo de Jesus. Bem, como a profecia é de 70 semanas e de 457 a.C. até 27 depois de Cristo transcorreram 69 semanas, fica faltando ainda uma semana, que é a última das 70. A última das 70. A última semana nos leva até 34 depois de Cristo, quando entendemos que aconteceu o apedrejamento de Estevão, e não somente o apedrejamento de Estevão, mas também a primeira perseguição dos judeus à igreja cristã, à nascente igreja cristã, que começou no mesmo dia. Então aqui nós temos os últimos 7 anos, a última semana profética das 70 semanas. E a profecia dizia que no meio da semana, o Messias faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. 3 anos e meio depois do ano 27, nos leva ao ano 31 depois de Cristo, quando aconteceu a crucifixão de Jesus, a morte de Jesus. Então aqui nós temos a morte de Jesus. Morte de Jesus. Esses são os primeiros 490 anos dos 2.300 anos, porque do período maior de 2.300 anos, 490 anos foram cortados ou separados especialmente para a nação judaica, para o povo de Israel, sendo que no ano 34, com o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição à igreja cristã, o tempo de oportunidade concedido ao Israel étnico, o Israel de sangue, se encerrou. E depois do ano 34, a mensagem passou a ser pregada amplamente aos gentios. Bem, considerando que esses são os primeiros 490 anos do período dos 2.300 anos, ainda precisamos localizar o término dos 2.300 anos. Considerando que o período começa em 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes I, o Longímano, se avançarmos 2.300 anos deste ponto, chegaremos ao término. Chegaremos ao término dos 2.300 anos.
em 1844 d.C., quando começaria a purificação do santuário celestial. Então, aqui nós temos no quadro uma representação, um gráfico das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas. Eu vou anotar aqui, 2.300 tardes e manhãs, equivalendo a 2.300 dias-anos. Então, nós temos aqui no quadro uma representação gráfica, um gráfico, um diagrama simples dos períodos proféticos das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, bem como dos pontos indicados pela profecia, as datas indicadas pela profecia para a ocorrência de eventos importantíssimos do plano de salvação. Aqui nós temos um esquema básico desses períodos proféticos, em que os pontos são indicados por anos. Nesse gráfico, o grau de precisão com o qual estamos trabalhando é de anos. O início é em 457 a.C., o final das 2.300 tais manhãs é em 1844, o batismo de Jesus aconteceu no ano 27, a morte de Jesus no ano 34, o apedrejamento de Estevão e a primeira perseguição à igreja aconteceu no ano 34. Então, aqui, o grau de precisão é em termos de anos. Mas, aqueles que conhecem um pouco mais desse assunto, já tiveram a oportunidade de se aprofundar mais nesse assunto, e mesmo de ler livros como Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, e em especial O Grande Conflito, 3 obras de Ellen White, que expõem a profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, podem ver lá essas informações, mas não somente essas. Podem estar cientes de que é possível trabalhar a profecia numa precisão maior do que apenas a de anos, mas também numa precisão em termos de estações do ano. Quais são as estações principais do ano, aquelas estações bem definidas dos países de clima temperado? A primavera, o verão, o outono e o inverno. O livro O Grande Conflito, de Ellen White, trabalha esses períodos